A Rússia trocou o ministro da Defesa, né? Agora no fim de semana, se eu não estiver enganado, ou na segunda-feira, o anúncio foi feito pelo presidente Vladimir Putin. Uma troca, para quem não acompanha essas coisas, surpreendente, não é? O Antony Blinken pousou hoje na Ucrânia, voltou a prometer dinheiro, voltou a prometer arma. Queria que você atualizasse um pouquinho sobre o nosso público, sobre o que está acontecendo por lá, Aurian. Houve uma mudança no ministro da Defesa da Rússia como uma tentativa de aproximar mais a economia. Então colocaram alguém que não entende só de defesa, mas também que ele faz uma ponte com a economia do país também, para tornar essa guerra mais duradoura. Então essa é a tática da Rússia, tentar prolongar essa guerra o máximo possível para tentar cansar o Ocidente para que ele deixe de apoiar a Ucrânia. Então aconteceu isso. Existe a chance da Rússia conseguir conquistar a cidade de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Rússia. Isso, caso seja feito, seria algo bastante, não somente simbólico, porque seria uma derrota moral muito grande para os ucranianos, mas também estratégica, porque você tendo acesso a uma cidade tão importante, isso facilita na continuidade do avanço das tropas russas. O que mais que em relação a isso? O Antony Blinken, ele fez uma visita a Kiev, na Ucrânia, prometeu, inclusive agora foi, acredito que à tarde ou no comecinho da noite, que os Estados Unidos vão considerar também usar de assets, de dinheiro, recursos russos, ativos russos, congelados nos Estados Unidos para ajudar na reconstrução da Ucrânia, que é algo que o Zelensky já tem pedido há bastante tempo. A União Europeia fez isso há pouco tempo e agora então é a vez dos Estados Unidos fazerem também essa promessa. Que mais? Aqui... Zelensky pedindo mais armas, pedindo mais sistemas de defesa aéreo também. O clima pegando fogo na Geórgia também, porque... para quem não tem acompanhado o que tem acontecido por lá, existe uma lei que está sendo, o que foi aprovado, o que estava prestes a ser aprovado, que é a lei do agente estrangeiro na Geórgia, no qual o governo classifica como agente estrangeiro toda organização da sociedade civil que recebe pelo menos 20% de financiamento internacional. É uma lei que existe na Rússia e ela é usada para, basicamente, você perseguir qualquer organização da sociedade civil que funcione naquele país. Então, o mesmo acontece na Geórgia e preocupa bastante a região, porque isso seria meio que um país adotando e legitimando aquele tipo de regime de leis autoritárias que corroem a democracia que acontecem na Rússia. Então isso também não é positivo, e eu acho que de principal de atualização é isso. Bruno, por que a economia da Rússia cresce com a guerra? Diante de tantas retaliações impostas pelos americanos, pelos europeus, é a China? Tem uma série de fatores, né? Não só a China. O Brasil, por exemplo, continua comprando muito petróleo da Rússia, né? Sim. Então a fertilizantes também da mesma maneira. Então, mesmo quando os ativos congelaram quando os Estados Unidos quando os Estados Unidos cancelaram os ativos russos, que foi até um divisor de águas ali, né? Que dele congelar dólares, reservas internacionais de outros países, né? Abriu ali um eventual precedente que, enfim, outros países começaram até na época, e hoje saiu uma matéria que a China vem aumentando muito sua reserva em ouro, etc e tal. Mas o ponto é que naquele primeiro momento parecia que a Rússia estaria estrangulada, mas a gente viu que... o caminho do comércio ele foi buscando novas alternativas. Então, o Brasil continua comprando muito da Rússia, outros países que impuseram também aquelas restrições, a própria União Europeia, né, fazia um outro caminho, então o produto saía, sei lá, da Rússia para a China e de lá ia para outros países, então ele não podia comercializar diretamente com a Rússia, mas ele encontrava outros meios para continuar negociando. Então, na verdade, os termos de trocas da Rússia não caíram drasticamente
drasticamente dessa maneira, caíram no começo e depois já voltaram e retomaram todo o seu, digamos, caminho, entre aspas, de normalidade aí. Então a economia da Rússia ela vem continuando atraindo esse fluxo de venda. Então, basicamente, e grande parte da infraestrutura da Rússia está normal, né? O que mais foi destruído ali foi o da Ucrânia, né? Então, basicamente, você não teve destruição, como a gente está falando do Rio Grande do Sul, que afeta como toda a economia, a infraestrutura. A infraestrutura da Rússia está funcionando. A guerra é na Ucrânia. A guerra é na Ucrânia, exato. Então, com todo esse comércio que continua, seja direto ou encontrando novos caminhos, eles continuam vendendo os seus principais produtos para o restante do mundo. Existem essas triangulações que são contornadas, né? Então, muitas vezes a Rússia acaba vendendo ali petróleo para o Azerbaijão, para outro país que acaba revendendo, coloca o seu selo made in Azerbaijão e revende para a Europa. Exato. E também até a troca do ministro da defesa russa mostra a preocupação em você também tentar contornar essas sanções também, ou tentar pelo menos vincular ou cada vez mais aproximar a economia do país da economia de guerra também. As sanções também, existe uma outra coisa que muitas pessoas esperam resultados de curto prazo. Só que a gente já vê também em outros aspectos as sanções funcionando em áreas específicas. Então, a exemplo do setor aéreo do país. Então, algumas companhias aéreas russas já têm sofrido com a falta de peças que são produzidas no Ocidente, por exemplo. Então, eu vejo que sim, isso consegue ser contornado de diversas maneiras, mas tem mandado a mensagem também. Não dá pra gente falar, né, que as sanções falharam 100% também, porque acontecem essas estratégias de driblar isso. E tem também todo aquele valor simbólico de você punir o agressor, um país que desrespeita as leis internacionais, as convenções internacionais. Então eu sei que muitos acadêmicos até discordam disso. O próprio presidente Lula é uma pessoa que acaba criticando bastante o conceito de sanções no geral, mas eu acredito que é uma maneira de você acabar mandando uma mensagem para quem desrespeita as regras. Os russos vão cozinhar o galo até a eleição? Nos Estados Unidos? O Putin ele vai lá, ele fala que seria até interessante pra gente se o Biden continuasse. Assim, ele acredita que as pessoas são burras a ponto de acreditarem nisso, né? Acusações de intervenção russa nas eleições dos Estados Unidos, lá atrás ajudando o Donald Trump, com toda aquela campanha de desinformação também. Mas fato é que o Trump já falou que inclusive encorajaria a Rússia a atacar os países da OTAN que não investirem aquele mínimo de 2% em defesa. Então, e o Trump já falou também que acabaria com essa guerra em menos de 48 horas. Como? Simplesmente parando de ajudar a Ucrânia. Então, mandando a Ucrânia entregar o que a Rússia pegou, né? Entreguem os fazer um acordo de terra que os russos querem, né? Sendo que o país já tem, ele anexou ilegalmente 20% do território ucraniano. Então, seria, sem dúvida, muito mais positivo para a Rússia uma vitória do Trump do que do Biden. Eu te fiz essa pergunta porque hoje foram divulgadas pesquisas, né? Estados decisivos são aqueles que não demonstram preferência clara por republicanos ou democratas ao longo de diferentes eleições, são chamados estados pêndulo pelos especialistas, e o Trump lidera a corrida em 5 desses 6 estados. São estados que votam ora nos republicanos, ora nos democratas, não estão necessariamente vinculados a um espectro político. Ele perde só no Wisconsin para o Biden, ganha na Pensilvânia, no Arizona, no Michigan, na Geórgia e em Nevada. E a economia está funcionando bem nos Estados Unidos, né? Para eles lá. Embora a taxa de juros mais alta do que eles estão habituados, mas tem emprego, né?
Inflação aparentemente sob controle. Tem um detalhe interessante também de Wisconsin que você mencionou, que está 47, 49, salvo engano aqui, também é a menor diferença dos últimos tempos também, né? Então, mas sim, a economia americana tem uns dados, são indicadores antecedentes que eles vêm apresentando uma certa ambiguidade. Então, alguns dados apresentam a economia ainda muito forte, outras um pouco mais fraca. Por exemplo, o payroll, que saiu na semana passada, que é o dado de mercado de trabalho americano, veio um pouco abaixo do que o mercado esperava, no mês anterior tinha vindo mais alto, mas sim, é o que você falou, na verdade, a economia está basicamente em pleno emprego, então taxa de desemprego ali de 3,7, 3,8, 3,9, saiu um estudo recente, inclusive, que o Banco Central americano, o Federal Reserve, falou, em que tem, salvo engano, aqui eram 28 milhões de trabalhadores ilegais como um todo nos Estados Unidos, então isso, querendo ou não, continua a pressionar uma parte da inflação. Vamos lembrar que um mercado forte é mais gente trabalhando, portanto, mais pressão nos salários e mais eles têm dificuldade em trazer a inflação para baixo. Hoje, o presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, até falou que as pessoas, nós do Banco Central estamos falando que a inflação está mais controlada, mas na ponta final, os consumidores sentem muito mais do que aquele número que é divulgado. Sim. Assim como aqui no Brasil, por conta da metodologia como é divulgada, o peso ponderado de cada subitem dentro da inflação, ela tem, cada família tem uma cesta de consumo. Quando você traz isso numa média de um país, sei lá, 350 milhões de habitantes, você vai trazer, obviamente, disparidades, assim como no Brasil. Então, que a inflação ainda continua incomodando em muitos americanos, principalmente de aluguel, de moradia, de supermercado, de comida, mas enquanto o emprego continuar muito forte dessa maneira, isso traduzindo até o que o Jerome Powell vem falando, sim, eles terão dificuldades em baixar a taxa de juros, né? E isso restringe um pouco a economia. O que foi dado à mostra, até no discurso deles hoje, do Banco Central, é que há sinais, sim, de desaceleração da economia americana, mas ainda muito longe deles conseguirem chegar na meta deles de inflação de 2%. E a vantagem nesses estados, Urian, ela chama a atenção porque, como o próprio nome diz, né, a expressão estados pêndulo, eles estão ora lá, ora aqui. No Arizona, o Trump, na pesquisa de intenção de voto, lidera por 49 a 42. São 7 pontos. Na Geórgia, 10 pontos, 49 a 39. No Michigan, 7 pontos. Não é que tá na margem de erro. 49 a 42. Em Nevada, 12 pontos de diferença. 50 a 38. E aí, onde mais? Na Pensilvânia, é a menor diferença pró-Trump, 47 a 44. E o único estado pêndulo, Wisconsin, onde o Biden vence, é na margem de erro, 47 a 45. A postura do Biden em relação a Gaza ajuda a explicar um pouco disso, porque ele não tem conseguido agradar nem gregos nem troianos nessa história inteira. Porque ao mesmo tempo em que ele meio que vai lá e suspende a venda de... a venda de armas para Israel, ele continua ajudando o país. Então a população jovem, ela não está muito contente com o que ela tem visto em relação a esses, digo, jovens mais progressistas, mais alinhados aos democratas. Eles não estão muito felizes com o Biden. Existe também, que ajuda a explicar esses níveis positivos para o Trump, é o número de pessoas que têm ali mostrado um voto muito anti-establishment. Então não é porque eles amam Trump, mas porque eles não estão felizes com o que está acontecendo agora. Eles querem uma alternativa, eles querem que as coisas mudem. E também surpreende o Trump ter conseguido esse resultado nas pesquisas depois de tanto tempo, né, com esse julgamento que está acontecendo agora em relação a ele. Então é quase como se esse julgamento não tivesse conseguido afetar a popularidade dele, porque esse sentimento antissistema das pessoas é tão grande que elas estão inclusive relevando aquilo que está acontecendo nos tribunais, dele ter aí falsificado alguns documentos para poder comprar o silêncio daquela atriz pornô. Então mostra o nível doentio em que a política americana, no sentido de polarização, chegou também.
que é parecido, eu também acredito, com o que estava acontecendo aqui no Brasil, com Lula e Bolsonaro também, que você tinha acusações dos dois lados, no qual as pessoas relevaram muitas das coisas que aconteciam, tanto em relação ao Lula, o envolvimento com corrupção, quanto no Bolsonaro também com corrupção, tentativa de golpe, a maneira como ele lidou com a pandemia também. As pessoas relevaram, fizeram vista grossa para muitas das coisas que aconteceram durante os governos anteriores, porque tinham aversão àquilo que o outro representava. E hoje isso está claro nos Estados Unidos, principalmente por conta do resultado dessas pesquisas. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.